Bom, chegou o slide, graças a Deus, estamos juntos. Esperamos que está previsto uma tempestade, mas se porventura, tomara que não ocorra isso, mas cair a linha, o contato, né, a conexão, vamos tentar ainda perseverar. Mas como toda tempestade, sabemos, existem também valores na tempestade. A tempestade, ela tem algumas funções no ecossistema da vida. Então, o nosso olhar deve ser um olhar mais penetrante das respostas que a vida pode nos oferecer, ainda assim, na tempestade. Porque a tempestade, se ela tem ventos fortes, com estes ventos fortes, ela espalha a tempestade com os ventos fortes, as sementes das árvores e das plantas, que vão gerar os frutos que precisamos. E a mesma tempestade, apesar das águas, das chuvas fortes, intensas, mas estas águas podem irrigar o plantio, o campo e tornar úmida a terra em erosão. Então, tudo tem uma razão de ser. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos dando continuidade ao estudo dos temas dos livros de André Luiz, e nós estamos na parte 33, em que nós estamos refletindo, desenvolvendo estas ideias luminosas da série André Luiz, porque tudo começa pelo pensamento. As nossas decisões, as nossas escolhas, em muitas vidas, em muitas encarnações, nós escolhemos. E as escolhas, o que antecede a escolha é o pensamento. Que pensamento habita a nossa mente? Quais os pensamentos que visitam a nossa mente, no nosso dia a dia, em nossa vida, ou em nossas vidas, as nossas encarnações? Então, precisamos desenvolver pensamentos que vão trazer um acalento, um consolo para a nossa trajetória aqui na Terra. E nós iremos iniciar no primeiro retângulo, livro Os Mensageiros, capítulo 40, de nome Rumo ao Campo. O assunto em destaque: nuvens de bactérias. Então, nós estamos naturalmente desenvolvendo alguns assuntos que nós destacamos em cada capítulo. Em cada capítulo da série André Luiz existem muitos assuntos. É claro que existe um assunto central, mas eles são divididos em assuntos diminutos, reduzidos ou menores, mas são assuntos importantes. E nesse contexto do livro Os Mensageiros, capítulo 40, de nome Rumo ao Campo, todos estes livros foram psicografados por Francisco Cândido Xavier. O André Luiz destaca um assunto chamado nuvens de bactérias. André Luiz e Aniceto, nesse capítulo, eles se encontram numa colônia chamada Campos da Paz, em que é administrado esta colônia por um casal, Fredo Esmalha, e eles resolvem sair desta colônia, Campo da Paz, e eles estão volitando e vindo para o Rio de Janeiro, para o nosso país, Brasil, Estado do Rio de Janeiro. E quando eles estão volitando, lembrando que a volitação é locomoção pelo ar, os espíritos com uma certa evolução possuem esta faculdade da volitação, e eles estão volitando sobre alguns bairros do nosso estado do Rio de Janeiro. E o André Luiz, ele observa que existem nuvens escuras envolvendo a atmosfera de vários bairros do Rio de Janeiro. E essas nuvens, o André Luiz fica surpreso e pergunta para o Aniceto, que é o mentor que orienta André Luiz neste livro. E pergunta, indaga, do que se trata estas nuvens? Por que estas nuvens existem e elas são desagradáveis, escuras? Aí o Aniceto explica, André Luiz, estas nuvens, elas representam o psiquismo somados dos habitantes encarnados destes bairros, desta cidade, que é o Rio de Janeiro.
Então, essa psicosfera, isto é, a soma das mentes, criam uma psicosfera, uma vibração característica do somatório desses irmãos que estão encarnados, e eles refletem o psiquismo. E, infelizmente, pelo que o André Luiz e Aniceto explicaram, estas nuvens representam bactérias, energias desagradáveis. Mas por que elas existem? Porque uma vez que os habitantes comuns encarnados aqui no Rio de Janeiro, no planeta Terra, eles não oram, não procuram desenvolver uma vida harmoniosa, todos nós, de alguma forma, vivemos muito voltados ao mundo imediato, ao mundo transitório, esquecendo que a nossa origem é divina. Nós iremos viver na pátria espiritual e já vivemos e retornamos de lá. Nós saímos de lá e iremos retornar um dado momento para essa pátria espiritual. Então, essas nuvens de bactérias são energias, micro-organismos astrais que nós construímos pelas nossas invigilâncias. E os pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, pensamentos que caracterizam ainda limites evolutivos, que não têm o toque da luz, geram num somatório dessas nuvens pesadas de bactérias, que, por sua vez, vão gerar doenças no mundo carnal. Então, eu vou pedir para... Acho que a Cláudia, que é responsável pela leitura de hoje, é isso, Beth? Então, Cláudia, por gentileza, você pode ler a questão 553, porque essa questão do Livro dos Espíritos, questão 553, ela explica e ela elucida a respeito que as influências negativas de um espírito infeliz ou de um espírito feliz, isto é, como é que é estabelecido a influência de um espírito em nossa vida. Segundo a resposta da questão 553, na sua parte final, é pelo pensamento que o espírito se aproxima da gente. Então, a sintonia é pelo pensamento. A sintonia é pelo pensamento, não é através de atos de magia no sentido de trabalho ou de um objeto. Não é nesse sentido, porque o objeto que pode estar imantado com uma energia negativa ou um trabalho que a pessoa tenta naturalmente direcionar para outro, a um destino vibratório, só vai atingir ao destinatário de um trabalho de magia negra ou de uma energia negativa se o pensamento do destinatário ele permitir e gerar uma sintonia com o pensamento do autor que está querendo direcionar algo negativo. Por que é importante sabermos isso? Porque cabe a gente, pela lei do esforço, pela virtude, pela qualidade, dizer não ao negativismo. Eu não posso me isentar, que é muito comum no senso comum, dizer o seguinte: fizeram um trabalho contra mim, minha vida deu errado. Não. Pela nossa doutrina espírita, a nossa vida ela pode ser um sucesso ou insucesso, ela é a partir do pensamento que eu venho a cultivar. Então, a nossa doutrina é uma doutrina de responsabilidade individual e intransferível. Então, essas bactérias, esse negativismo que norteiam, existem na psicosfera, no mundo astral dos nossos bairros, das nossas casas, quando existem, eles saem, emanam do nosso psiquismo, do nosso pensamento. Então, a questão 553 ela é muito importante porque ela vai desfazer muitos mitos, muitas lendas, crendices, dizendo que se alguém falar uma palavra mágica, eu vou me sentir hipnotizado e vou fazer tudo aquilo que o trabalho está determinando. Não. É porque, no fundo, eu estou autorizando pela escolha que eu estou fazendo. Eu autorizo. Eu estou decidindo. Porque a nossa fé é raciocinada. A nossa fé não é mágica.
Não é um trabalho na encruzilhada que vai manipular as nossas mentes. É eu que vou aceitar, através de atos infelizes, invigilantes, contra o evangelho. Então, é pelo pensamento que é estabelecido as influências do mundo astral sobre as nossas vidas no mundo carnal. Você pode ler, Cláudia, questão 553 do Livro dos Espíritos, por favor. 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas, se são de boa fé. Caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos apenas pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Tá ótimo, Cláudia, muito bom. Agradeço. Então, conforme a leitura da nossa amiga Cláudia, a atração é pelo pensamento. É pelo pensamento que você vai permitir uma sintonia que pode ser do bem, uma sintonia do bem, ou uma sintonia maléfica. Então, essas nuvens de bactérias, elas são criadas por cada um de nós quando estamos na invigilância da vida, quando temos comportamentos que vão gerar desarmonias no nosso dia a dia. Então, essas nuvens de bactérias, elas somam várias mentes invigilantes. E o André Luiz, com o Aniceto, volitando pelo Rio de Janeiro, perceberam que em alguns bairros existiam nuvens escuras, desagradáveis, que eram bactérias que saíram pelas formas de pensamentos do psiquismo de cada um de nós quando estamos na invigilância. Vamos seguir agora para o retângulo seguinte, livro E a Vida Continua, capítulo 10, Evelina Serpa. Este livro, como os demais livros, foram psicografados por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. O assunto, conforme a seta, trancas mentais. Este assunto eu estou reprisando, estou repetindo, porque ele é muito importante. Nós criamos trancas mentais porque elas são geradas por escolhas nossas. Mas o que significa? O que significam trancas mentais? É quando ficamos numa definição de vida, ou numa concepção de vida, ou numa ideia, ou num hábito, ou no comportamento, que nós não queremos nos transformar, alterar para melhor, é claro, né? Alterar em favor do evangelho. Então, nós adquirimos ideias em muitas encarnações, nós desenvolvemos o fundo da alma, que são os nossos pensamentos, com definições, conceitos e tudo mais. E, às vezes, nesses conceitos que nós adquirimos em muitas vidas, são conceitos que, alguns deles, é claro, não na sua totalidade, porque nós temos, graças a Deus, alguns valores, mas alguns conceitos não têm o toque da luz. Não são valores do Evangelho, da Boa Nova do Mestre Jesus. Então, às vezes, nós criamos uma definição, por exemplo, do amor, que não é amor, é uma paixão. E, por ser uma paixão, criamos uma tranca mental. Fixamos na paixão o que nós imaginamos que é amor. Então, agimos como se fosse amor, mas na realidade é paixão. E a pessoa que é objeto da nossa paixão, às vezes sofre e nós acreditamos que estamos amando. Olha que situação confusa de labirinto. Por isso que é importante desenvolvermos esta capacidade de refazer os conceitos. Porque as trancas mentais, elas, de alguma forma, elas representam algumas prisões que nós criamos ao longo de muitas encarnações. Prisões, claro,
prisões emocionais. Porque no momento do diálogo, eu não consigo estabelecer o diálogo. Eu já começo a me alterar, o impulso e aquele comportamento que é desarmônico podem gerar em mim uma certa gritaria, em vez de estabelecer a boa conversa. Então, se eu estou gritando aonde deveria ocorrer o diálogo, eu me tranquei na incompreensão. Então, eu estou trancado em mim. Eu posso visitar os amigos, eu posso passear, viajar, trabalhar, mas intimamente eu estou trancado numa incompreensão. E nesta incompreensão, eu estou desfazendo o matrimônio, eu estou desfazendo laços amorosos, a tal ponto que eu reencarnei para isso. Essa prisão, essa tranca mental, que eu me fechei em definições que não representam o equilíbrio, elas podem, ao longo do tempo, serem direcionadas para o equilíbrio. Mas essas definições, a exemplo que eu falei, que eu defini o amor, todo ele impregnado com as paixões. E eu preciso melhorar ao longo da minha encarnação que essa paixão tem que ser amor, não o inverso. Porque eu vou fazer sofrer outros. E como é que eu faço isso? Aí vem Jesus, no seu evangelho. Quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo. Negar o quê? As trancas mentais, as minhas prisões. E aonde elas existem? Das minhas imperfeições. Quando eu estou apaixonado, imaginando que é amor, mas estou apaixonado. E nessa paixão eu sou ciumento, eu sou violento, eu estou aprisionando corações. Então, o que eu preciso é negar a mim mesmo, negar essas imperfeições. Uma vez negando, coloque a cruz no seu ombro. Assim orientou o mestre. E siga-me. Uma vez que eu sigo o mestre, eu estou desfazendo essas trancas mentais. Eu estou saindo da prisão invisível ao mundo externo, mas elas existem intimamente. Então, o que eu preciso, o que necessito é de um coração novo. Então, as trancas mentais, elas também podem gerar, segundo o que ocorreu com a Evelina Serpa, porque no livro E a Vida Continua, capítulo 10, que estamos estudando esse retângulo agora, no momento, as trancas mentais, a Evelina viveu isso. Ela viveu em São Paulo, município de Santos, desencarnou, foi para o mundo espiritual, e ela teve algumas complicações na vida espiritual, porque ela não tem o entendimento que a vida continua após a morte do corpo físico, porque quem morre é o corpo físico e quem desencarna é o espírito. Ela não tem essa divisão didática importante, porque se ela não tem o conhecimento do perispírito, ela vai se imaginar como corpo. Então, ela desencarnou e, ao mesmo tempo, ela viu o corpo dela sendo sepultado. Então, houve uma confusão mental, porque ela não tinha o entendimento que a vida continua pelo perispírito, porque ela é o espírito. Então, a orientação bem didática, conforme um capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo Companheiro Libertado, é o capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, que também é série André Luiz. Ali é bem didática a orientação, que André Luiz narra com orientação de Jerônimo, que é o mentor espiritual. Eles explicam o seguinte: quem morre é o corpo físico e quem desencarna é o espírito, através do perispírito. Então, o nosso perispírito ele está entrelaçado no corpo físico, através de laços. Aí tem o fio de prata, tem um laço que está centralizado no centro vegetativo, que fica naturalmente na parte do umbigo, digamos assim. Tem um centro emocional, que é aqui do coração cardíaco, o chakra cardíaco, que é o centro emocional, na nomenclatura da série André Luiz, que é o centro emocional, que é o cardíaco, e tem um centro mental, que é o coronário, chakra maior. Então, nós temos laços que unem o perispírito ao corpo físico. Quando nós deixamos o mundo material pelo fenômeno da morte física, o corpo não tem mais vida, o corpo físico, mas eu continuo existindo e sobrevivo
este fenômeno da morte do corpo físico através do perispírito. Então, o perispírito desencarna, deixa de ter a carne. E esta desencarnação faz com que eu venha me libertar e entro na dimensão mais sutil, que é a dimensão espiritual. Então, a morte, a relação é essa, relação direta. A morte está para o corpo físico e a desencarnação está para o espírito, através do perispírito. Quando a Evelina não entendeu esta orientação, ela não teve esse esclarecimento, porque ela foi católica e o catolicismo tem uns limites filosóficos, isso não é crítica, é uma informação. A Igreja Católica, ela não consegue detalhar a vida espiritual, ela procura resumir que alguns vão para o inferno, purgatório, e vão para o céu, que é uma visão, com todo respeito, medieval, de uma certa época. Mas veio a nossa doutrina, codificada por Allan Kardec, e expressou aí a beleza da vida espiritual. Então, as trancas mentais, como fenômeno emocional, mental, ela pode também gerar uma situação que precisamos ficar atentos, as trancas mentais. Qual seria? A paralisia da alma. Porque a tranca mental é uma prisão. Você ficou preso a um setor da vida, a uma ocorrência, a uma forma de ser que não representam a evangelização da sua alma. Representam escolhas, representam livre-arbítrio, mas não representam o evangelho. Então, se eu me tranquei mentalmente num comportamento que vai gerar em mim o sofrimento, eu preciso desfazer esta prisão. E como é que eu faço? Renovando o espírito. Eu preciso nascer de novo em espírito, já que eu nasci em matéria, estou aqui. Mas não quer dizer que eu nasci em espírito. Eu nasci em corpo, tenho corpo físico, tenho meu nascimento físico, carnal, mas não quer dizer que eu nasci em espírito. O nascimento do espírito pode levar a muitas encarnações, que é o batismo de João Batista. O batismo, no cristianismo primitivo, representa o nascimento para a vida em Cristo. Aí sim eu nasci. Então, o que eu preciso é nascer de novo. E para que eu possa superar essas prisões. E este nascimento é uma tarefa individual. Quando eu estou fecundando em mim uma vida melhor, uma história melhor, uma renovação da minha alma. Se eu sou impaciente, se eu desenvolvo a paciência, eu estou nascendo para o espírito. Olha o nascimento espiritual. Se eu estou me sentindo só, numa solidão, eu posso visitar pessoas que precisam da minha presença, ao nascimento do espírito. Então, ao mesmo tempo que eu venho a nascer para o espírito, eu saio dessas prisões. E uma vez saindo dessas prisões, aquela paralisia da alma, que eu posso ficar paralisado, numa tristeza profunda, numa depressão, numa inquietação, numa ansiedade, são paralisias da alma. Paralisia da alma quer dizer o seguinte: eu estou estagnado mentalmente, eu preciso de quê? De uma orientação do mundo superior. E qual a melhor orientação? Fora da caridade não há salvação. A caridade faz com que você saia de si, saia dessa tranca mental, dessa prisão. Quando você está no ato caridoso, a tua vibração é outra, você está sendo amparado pelos protetores espirituais. Já perceberam isso? Na caridade, você está ajudando alguém. Vocês concordam? Caridade, você está auxiliando alguém. Numa visão simplista da caridade. Porque existem coisas profundas na caridade, que é o desenvolvimento em si mesmo da beleza, desabrochar a sua angelitude. Mas vamos ficar no aspecto simples da caridade. Você dá um alimento para alguém. Aquele alguém que você está dando alimento, ele pode ser um abandonado, pode ser uma pessoa necessitada, mas, acima de tudo, ele é o quê? Protegido. Como assim protegido? Porque ele tem um protetor. Todos os espíritos que encarnaram aqui têm protetores. Então, todos nós temos um valor comum. Somos protegidos. O protegido tem um protetor. Se você ajuda o protegido de um protetor espiritual, o protetor ele vai
lhe amparar, ele vai, de alguma forma, lhe ajudar. Então, toda vez que você faz caridade, você aumenta o número de protegidos ou dos protetores daqueles que você está ajudando. Então, quando você auxilia alguém, você está simplesmente criando uma rede de vibração para o infinito de Deus. Então, todos os protetores começam a lhe auxiliar porque você está ajudando os protegidos destes protetores. Então, pouco a pouco, você vai sair nessa condição de aprisionado numa tristeza, numa melancolia, num comportamento que está estagnando a sua mente. Você vai saindo aos poucos, pela caridade. Porque você sai dessa prisão rapidamente ao desenvolver uma caridade, você pensa diferente, você pensa o novo, o inusitado, e consegue alçar grandes voos. Eu vou pedir para a Cláudia ler a questão 911 do Livro dos Espíritos, porque sair dessas prisões, dessas trancas mentais que existem em nós, intimamente, mentalmente, a questão 911 diz, na sua parte, uma parte dela, na resposta, diz a respeito da natureza espiritual. Toda vez que nós compreendemos, toda vez que nós conseguimos superar, repreender a nossa inferioridade, é porque nós reconhecemos nesse esforço a nossa natureza espiritual. Quem se sente espírito, por mais que esteja sangrando, por mais que você venha vivenciar algo que está gerando desconforto no seu íntimo, você consegue, pela sua natureza espiritual, levar adiante, perseverar. Isto é, o vício se apresenta, a dor se apresenta, mas quando você reconhece pela via intelectual que você tem uma natureza espiritual, você é um espírito, isso lhe dá resistência para superar aquela problemática. Por mais que ela ocorra, ela está ocorrendo. O vício se faz presente. Mas pela via intelectual você sabe, irmão, peraí, eu sou espírito, eu tenho muitas encarnações, eu vou voltar para a pátria espiritual, eu preciso fazer um esforço para superar esse vício de natureza material, emocional, espiritual. Então, reconhecer a sua natureza espiritual lhe dá coragem para superar a sua inferioridade. A nossa 11 fala a respeito disso. Pode ser, Cláudio, por gentileza? Vamos lá. 911. Não há paixões de tal modo vivas e irresistíveis que a vontade é praticamente impotente para superá-las? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão bem satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem acredita não poder vencer suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz como consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Muito agradecido, Cláudio. Então, a resposta é de uma beleza, porque se você repreende a sua inferioridade, você desenvolve, você torna consciente que você tem uma natureza espiritual, porque é quase hipnótico, é uma hipnose todos os dias, constantemente. Nós nos achamos corpos, não é isso, meus amigos, minhas amigas? O tempo todo nos sentimos o quê? Corpos. É uma hipnose. Você olha para o espelho, eu sou corpo. Isso é hipnotismo. O que é uma oração? É sair dessa hipnose. O que é meditação? É sair desse hipnotismo. O que é espiritualidade, evangelização das nossas almas? É sair dessa hipnose que eu me acho corpo. Aí vem a resposta 911, conforme a Cláudia leu, do Livro dos Espíritos, que esclarece que quando você repreende, quando você consegue superar uma inferioridade, é porque você reconhece a sua natureza espiritual. Então você vai além da imagem que você vê. Você sente o espírito em você. E ao se sentir espírito, você começa a viver a vitória do espírito sobre a matéria.
Porque a vitória do espírito sobre a matéria, ela é algo muito profundo em nós, porque você consegue evitar o valor absoluto que você dá à vida material. Você tem que dar um valor essencial, proporcional. A matéria existe, sim. Então eu vou trabalhar, vou lutar pela vida, vou fazer o melhor. Mas não acreditar que isso aqui é meu destino único. Porque se você coloca o teu coração no mundo transitório, você está vulnerável. Vulnerável é o quê? Porque se o mundo transitório der errado, você pode cessar a sua vida pelo suicídio, que é um perigo. O que é o suicida? É aquele que entregou por inteiro, de corpo e alma, ao mundo material. E a doutrina espírita, ela faz um esforço oposto. Ela diz o tempo todo, esse mundo, ele é transitório. Não coloque os seus corações, suas almas, naquilo que vai ficar. Não faz sentido você colocar o seu coração, a sua alma, naquilo que vai ficar. Faça o que é possível. Procure agir da melhor forma possível, mas não dê valor absoluto naquilo que fica. O valor absoluto tem que ser no eterno. A vida imortal, isso sim é absoluto, o que nós iremos existir sempre. Então, a vitória do espírito sobre a matéria é desfazer esta hipnose. Quando estou em espírito, eu sei que eu não sou matéria. E é incrível. Você se olha no espelho e vê matéria. Mas você tem que entender que você é espírito. Então, é um desafio imenso. O tempo todo você tem que dialogar com as suas profundezas para desfazer esse estado hipnótico, dizendo o seguinte: não sou corpo, eu sou espírito. Isso gera um conforto muito grande. Primeiro, você consegue evitar aquelas tristezas que a idade vai avançando e você perde o vigor físico, você perde a atenção de muitas pessoas, as pessoas começam a deixar você sozinha, e tudo isso aí, numa visão do espírito sobre a matéria, é muito importante, porque você não exige nada de ninguém e você avança a espiritualidade. Então, meus amigos, minhas amigas, não se deixem levar por estas ideias de prisões mentais. Sejamos como a ave do céu que Jesus nos ensinou. O mestre é profundo, que ele falou o seguinte: olhai as aves do céu, não semeiam, não ajuntam em celeiros, mas mesmo assim o Pai Celestial lhe dá tudo. Percebem que Jesus falou aves do céu? Ele não falou aves do campo, aves que estão pousadas na rocha. Ele não falou aves que estão na árvore ou no pântano. Ele falou aves do céu, que é um símbolo de elevação. Aves do céu percebem a Terra e todo o ecossistema da Terra como um valor pequeno. Quem vive nas alturas espirituais percebem como tudo aqui é pequeno no sentido de ferir seu coração, seu espírito. Temos que relativizar os acontecimentos da vida material, mesmo porque nós precisamos entender que tudo aqui é um processo educativo. Se eu dou o valor absoluto, eu esqueço que é um processo educativo. E aí eu me entrego por inteiro àquela dor, esquecendo que aquela dor é um processo educativo. Então, o que nós precisamos é esta capacidade de sermos aves do céu, e não aves que ficam nos pântanos, ou nas árvores, nos galhos das árvores, aves que fiquem nas montanhas, nas rochas, porque esse excesso de apego ao mundo transitório vão deixar as nossas asas bem pesadas e nós não iremos conseguir alçar grandes voos. Vamos agora para o terceiro retângulo, livro Mecanismos da Mediunidade, e capítulo 4, Matéria Mental. O assunto em destaque, seguindo a seta, formas, pensamentos. Nós estamos estudando mais um livro da série André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E esse livro, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, Matéria Mental, é um livro complexo, de Chico Xavier e Valdo Vieira, e Formas, Pensamentos
é um dos assuntos que este livro aborda, desenvolve. E por que eu preciso saber a respeito disso? Formas, pensamentos. Porque formas, pensamentos emanam do espírito que sou. Então, eu tenho que me habituar com a ideia que eu sou espírito. Porque pensamentos não nascem da matéria. Pensamentos nascem do espírito que sou. Então, os temas da nossa doutrina espírita permitem que possamos ter muita habitualidade, intimidade com vários assuntos de natureza espiritual. Pensamento é espírito, é de natureza espiritual. Não tem nada a ver com o mundo carnal. E formas, pensamentos são configurações que nascem do nosso perispírito. O nosso perispírito, conforme a questão 135 do Livro dos Espíritos, que a Claudinha não precisa ler, tá, Cláudia? Eu só estou assim mencionando, não precisa ler não, tá, amiga Cláudia? Obrigada, amiga. Questão 135 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o que une o corpo e a alma. Aí a resposta diz lá, né, que é o intermediário, é o laço. Interessante que o Allan Kardec responde, ele não responde diretamente perispírito, ele responde que é um laço intermediário. E é muito didático isso, é muito educativo, porque se é um laço intermediário, o laço tem função de quê? De unir, não é isso? Então, o perispírito, ele une o mundo transitório, o mundo carnal, que é o corpo, e o mundo infinito, o imortal, que é o espírito. Então, o perispírito tem uma função de unir dois mundos. Já perceberam isso? O perispírito tem uma função de unir dois mundos. O mundo carnal que estamos nessa presente encarnação e o mundo infinito, o mundo imortal, que é o espírito que sou, que eu vou habitar esses mundos. Eu vou, quando deixar o mundo carnal, eu vou voltar para a pátria espiritual, que é a minha imortalidade. Então, esse laço, ele permite que nós tenhamos grande possibilidade de consolações. Mas aonde existe consolação pelo fato de eu ter o perispírito? Eu não vejo consolação, mas existe. Por exemplo, todo mundo dorme. Alguém aqui deixa de dormir diariamente? Não, todo mundo dorme. Se eu durmo, vai ocorrer um fenômeno chamado desdobramento. Eu saio do corpo pelo perispírito, olha o laço intermediário. Eu saio pelo corpo, pelo perispírito e me lanço no espaço. Questão 401 do Livro dos Espíritos. Está lá a resposta. Quem descansa, quem fica inativo, é o corpo físico. O corpo físico que descansa. O espírito que sou nunca descansa. Nunca tem esgotamento. Olha a resposta a 401 do Livro dos Espíritos. Eles estão dizendo o seguinte para cada um de nós. Você nunca vai se sentir esgotado espiritualmente. Você não precisa de descansar, porque você é uma energia, uma partícula divina. Isso é muito encantador. Por que é encantador? Porque eu não posso me ver corpo. Meu corpo está envelhecendo. Se eu me vejo corpo, eu vou me sentir limitado, esquecendo o espírito que é imortal. E o espírito, segundo a inteligência da resposta da questão 401 do Livro dos Espíritos, explica com muita clareza que quem descansa é o corpo físico. Bom, eu me desdobro. Quando eu saio do corpo, eu me lanço para o infinito de Deus, para o espaço. E nesse espaço, eu tenho contato com a vida espiritual. Mas como é que eu consigo? Pelo perispírito. E quando chega o amanhecer, eu volto para o corpo. Lembrando Matrix. Lembra do filme Matrix? Só para poder gerar um entendimento mais fácil? Saía e voltava. Então, quando eu volto para o corpo, eu volto para a dimensão física. Quando eu durmo, eu saio da dimensão física, vou para a dimensão espiritual. Então, o perispírito, ele está intermediando dois mundos. E eu preciso saber disso, sabe por quê? Porque eu preciso aprender a orar, a ter o contato com a minha espiritualidade. A oração, ela faz com que, mesmo que eu esteja em vida encarnada, na oração, eu rapidamente tenho conexão com a vida imortal, com a vida espiritual. E essas formas de pensamentos, elas são configurações que nascem do meu perispírito, através do pensamento. O que eu penso? Se eu penso na fé, eu vou configurar em mim
um sol ardente, luminoso. Onde está isso? No livro Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. No livro Ave Cristo, tem um personagem chamado Lucano Vestino, em que há um capítulo, se não estiver enganado, está na segunda parte, é o capítulo, creio eu, que deva ser fim de luta, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, consta essa informação no livro. Lucano Vestino, ele faz um culto na casa dele, é o chamado Assembleia Primitiva dos Cristãos, e ele convida 2 dezenas de irmãos cristãos. Entre estes, está Emmanuel encarnado como Basílio. Emmanuel reencarna no século III, digamos assim, e ele se apresenta como Basílio, filósofo e músico. E naquela oportunidade, Lucano Vestino, ele abre a evidência dele e se apresentam os santos, os mártires que viveram com as suas vidas, os testemunhos do Cristo. Eles não renunciaram a Jesus e viveram os martírios. Alguns foram naturalmente martirizados frente às feras, os leões, outros nos troncos, incendiando seus corpos, mas nenhum deles sentiu as dores que estamos imaginando, porque Jesus anestesiou com a sua legião angelical, com a sua corte celestial que estava presente nesses momentos de fé imensurável desses irmãos mais velhos, superiores. Jesus retirou cada um deles no momento do sacrifício, lançados aí frente às feras, amarrados nos postes. Então, ninguém sentiu dor, graças a Deus, porque Jesus ampara. Jesus entende os sobrecarregados e os cansados. E naquele momento se apresenta o espírito chamado Félix. Ele se apresenta em espírito. Lucano Vestino está encarnado na antiga França, nas Galhas, e ele abre a evidência dele e ele vê o Félix. Félix foi martirizado porque não renunciou a Jesus, que o Império Romano retirou o coração dele. E quando retirou o coração dele, ele já estava fora do corpo, e quando ele se apresenta ao Lucano Vestino, ele tem um sol luminoso na região aqui do coração. O perispírito dele tem um sol de uma luminosidade belíssima, porque essa forma-pensamento, esse é o tema que estamos estudando, forma-pensamento, ela foi criada no momento de uma profunda fé que o Félix teve perante a Jesus. Félix não renunciou a Jesus. E aí os soldados romanos resolveram matá-lo. E naquele ato de ele não negar Jesus, se consagrou, se fixou no perispírito do Félix um sol ardente, uma bola de luz, que é uma forma-pensamento permanente naquele perispírito, que gera beleza espiritual, gera cura espiritual. Então, uma forma-pensamento avançada, de um espírito superior. Agora, vamos para o exemplo negativo, porque o nosso estudo é didático. Precisamos também ter o exemplo negativo, para não incidir neles. E temos uma visita ao capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, que é o capítulo Fogo Purificador. A Luciana, ela faz parte da equipe da Zenóbia, da Casa Transitória de Fabiano de Cristo. Essa Casa Transitória fica no mundo espiritual, no mundo astral. Todos eles estão desencarnados, naturalmente, e eles têm uma função, e eles têm missões importantes de amparar aqueles irmãos que vivem no umbral, os irmãos que viveram aqui na Terra, que eles mataram, que eles foram corruptos, fraudaram a vida na última encarnação, eles foram homicidas, suicidas. Então, são aqueles irmãos que merecem as nossas orações, mas eles violaram as leis divinas de forma muito intensa, muito dolosa, muito intencional. Estão ali naquelas regiões dos abismos, dos charcos. E a casa transitória, ela fica fixada nesse ambiente para poder retirar esses irmãos quando eles têm o chamado arrependimento eficaz. Tem que ter o arrependimento eficaz, que são 3 condições previstas no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, primeira parte, capítulo 7. O artigo é 16. Essas 3 condições existem para todos os espíritos que estão encarnando
nas escolas planetárias de provas e expiações, que é o arrependimento, a chamada expiação, que é o resgate, e, por último, a reparação. A Luciana, ela está ali no umbral, com uma equipe do bem, entre a Luciana está Zenóbia, Padre Hipólito, Jerônimo, André Luiz e demais irmãos. E ela tem vidência no mundo astral. Ela percebe quem pode entrar na casa transitória. Abre a evidência dela e ela vê a aura desses irmãos lá no umbral. A aura, as vibrações que saem do perispírito. Se tiver um círculo luminoso em volta da aura, que significa esse círculo luminoso? Arrependimento verdadeiro. Não tá vendo ali uma simulação, um engano. É verdadeiro, a pessoa quer sair daquela condição difícil, daquela condição de rebeldia, ela quer uma vida nova, então gera um ciclo luminoso. Mas se existir alguém que está simulando, querendo enganar a Luciana que tem evidência e a casa transitória, aparece, sabe o quê? Nuvens de trevas que saem do perispírito. Uma nuvem desagradável, escura. Olha, isso é uma formas pensamentos, que sai do perispírito. Então, quer dizer o seguinte, as formas de pensamentos são as nossas identidades, são os nossos CPFs, RGs, que não tem como enganar o mundo espiritual, pessoal. Não tem como. Eu sei que também a gente perde a intimidade no mundo espiritual. A gente perde muita coisa, né? A intimidade vai embora. Então, vamos nos preparando. Eu sei que é chato. Pô, que conversa chato, perder a intimidade. Mas é verdade, porque o mentor superior ele vai ler a nossa mente. É claro, eles são amorosos, são mais velhos, então eles vão saber agir. Eles terão sabedorias para poder agir dessa forma. Então, as formas de pensamento têm essas características, né? Eu vou pedir para a Cláudia ler a questão 894 para fundamentarmos este retângulo e o destaque, que é o assunto em destaque, formas de pensamentos, porque a questão 894, Allan Kardec pergunta a respeito dos velhos guerreiros, porque existem pessoas que são tranquilas, serenas e resolvem tudo. Tipo assim, a pergunta é desta forma. Uma parte da resposta nos ajuda muito a melhorar as formas de pensamentos que saem do nosso perispírito. A resposta diz o seguinte, uma parte dela, o bem tem que se tornar um hábito em nossa vida. Vou repetir. O bem tem que se tornar um hábito em nossa vida. Por quê? Porque se você se habituar com a bondade, a caridade, as formas de pensamentos, essas emanações, esses símbolos que saem do nosso perispírito vão ganhar configurações luminosas, agradáveis, fascinantes. Então, o bem, segundo a resposta da questão 694 do Livro dos Espíritos, a resposta, o bem tem que se tornar um hábito em nossa vida. E se isso ocorrer, nós iremos ter a vitória do espírito sobre a matéria. Pode ler, Cláudia, por gentileza? Vamos lá. 894. Há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar contra sentimentos contrários. Têm elas o mesmo mérito que aquelas que devem lutar contra a sua própria natureza e que conseguem superá-la? Os que não têm de lutar é porque neles o progresso está cumprido. Lutaram anteriormente e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e as ações lhes parecem tão simples. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se, portanto, honrá-los como velhos guerreiros que conseguiram suas posições. Como estão ainda longe da perfeição, esses exemplos lhes causam surpresa pelo contraste e admiração pela singularidade. Mas saibam bem que, nos mundos mais avançados que este, o que na Terra constitui uma exceção, lá se torna regra. O sentimento do bem está em toda parte e de forma espontânea, porque são mundos habitados apenas por bons espíritos e uma má intenção seria neles uma exceção monstruosa. Eis porque os homens ali são felizes, e assim acontecerá na Terra
quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade em sua verdadeira acepção. Agradeço, Cláudia, muito agradecido. E vamos agora, por último, o livro No Mundo Maior, capítulo 7, Processo Redentor, o assunto em destaque para hoje, alienação mental. Este capítulo do livro No Mundo Maior, também série André Luiz, diz respeito a um irmão que tem 8 anos de idade, ele está paralisado no leito, tem limites físicos, e ele vive uma paralisia, né? Uma deformidade física naquela encarnação. É uma criança de 8 anos de idade, mas foi, numa encarnação anterior, um espírito muito cruel. O capítulo fala muito a respeito disso. Foi um revolucionário em que ele aproveitou a revolução do país que ele vivia para poder atingir os seus opositores. E ele foi cruel com os seus opositores a ponto de ele gerar uma legião de inimigos espirituais que tentam atingi-los. E ele, ao encarnar, ele tem no corpo físico uma espécie de cabana que lhe protege diante dos ataques obsessivos que ele é objeto. Então, a encarnação, para alguns irmãos, serve também como uma medida, né? Um meio de ele poder, terapeuticamente, primeiro esquecer o que ele fez no passado, que é o chamado o manto do esquecimento que a encarnação propicia. Esse esquecimento ele é terapêutico, porque senão a gente não aguenta. Tem espíritos que agiram de tanta crueldade que ele não pode permanecer muito tempo no mundo astral, na erraticidade. É claro, tirando os casos dos espíritos cruéis, que vivem permanentemente nas regiões do umbral, até que um dia eles voltem a encarnar, mas o espírito mediano, ele sente a necessidade de se regenerar, de voltar ao equilíbrio. E, nesse caso, esse irmão, nessa encarnação, nesse capítulo Processo Redentor, ele é uma criança, mas o espírito dele, numa encarnação anterior, ele foi cruel. E ele vive numa alienação mental, porque ele comprometeu muito a harmonia mental. Porque toda vez que nós agimos transgredindo, violando as leis divinas, nós geramos desarmonia mental. E essa alienação mental que ele está vivendo, isto é, ele perdeu e muito a direção espiritual da vida dele, ele é objeto de obsessões seríssimas, uma parte perdoou, outra parte não perdoaram, e então a reencarnação para este irmão é muito interessante saber disso. As encarnações são várias respostas que nós temos ao longo da vida. A encarnação ela serve para resgate espiritual, para missão, para a prova, e cada um desses itens existe variáveis. Quando é prova, então nas provas existem também algumas variações bem próprias da experiência daquele espírito. Nesse caso aqui, esse irmão, ele está num processo inicial de resgate espiritual, já que ele foi cruel com muitos irmãos. O corpo dele serve para quê? Para ele viver uma espécie de defesa. Porque se ele tivesse desencarnado, ele seria objeto de ações dos seus inimigos lá na região do umbral. Quando ele encarna, ele está no corpo, uma vida em família, e ele consegue levar adiante, avançar, porque ele não lembra do passado, que está no esquecimento terapêutico da encarnação. É misericórdia divina. Mas é claro que ele sente o inconsciente, e o que ele precisa é refazer os seus caminhos. E por último, eu vou pedir para a Cláudia ler a questão 614, porque Allan Kardec pergunta o que é lei moral, o que é lei divina, o que é lei de Deus. E a resposta nos ajuda muito a entender esse personagem desse capítulo Processo Redentor do livro No Mundo Maior. Porque a resposta da 614 diz o seguinte, que você só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Você só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, a nossa felicidade ou infelicidade tem uma relação direta com as leis divinas. A lei de causa e efeito, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de justiça, a lei da reencarnação. Eu entendendo essas leis, eu vou buscar a felicidade permanente. Não a felicidade momentânea do mundo transitório, mas a felicidade permanente. É a questão 614. Pode ler, Cláudia, por favor? Vamos lá. 614.
O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e se ele só é infeliz quando dela se afasta. Agradeço, Cláudia. Bom, pessoal, estou finalizando aqui o nosso encontro. Agradeço muito pela atenção de vocês. Peço que todos, caso possam, permanecer aqui entre nós, porque virá um estudo muito interessante, livro Céu e Inferno, creio eu, né, Beth? Acho que é logo depois Céu e Inferno, né? É isso aí. Isso, em seguida, Isso. o Vidal vai dar continuidade ao estudo do livro do Céu e Inferno, exatamente. Ótimo. Então, pessoal, se quem puder permanecer, é muito interessante, porque é um estudo, eu estou assim, fascinado, as gravuras, as colocações. Então, é uma forma também de ficarmos juntos e ocupar nossa mente. Quem puder, naturalmente, mas quem puder, lhe agradeço e já agradecendo a todos pelo nosso estudo aí de André Luiz, finalizamos, e esse estudo ele é muito importante porque ele vai permitir que nós tenhamos algumas respostas para as nossas vidas e evitarmos o autoabandono. Abandonar cada um de nós nas crises da vida é muito perigoso. Precisamos da nossa doutrina espírita, precisamos do Evangelho do Senhor Jesus, para que tenhamos respostas nos momentos de crises e, dependendo da nossa capacidade de penetração na essência divina, na resposta de Deus, a gente nem vai perceber que é crise. É um processo educativo e seremos felizes.